Olá, muito boa tarde. Esse é mais um vídeo do canal Geotecnologias na Rede. Eu me chamo Rodrigo Lima Santos e o Geotecnologias na Rede é um projeto de extensão da Federal de Goiás, campus Aparecida de Goiânia. O objetivo é promover a difusão de conhecimentos através de vídeos em canal no YouTube, de modo fácil e acessível sobre temas que englobam tanto o mundo acadêmico quanto as geotecnologias em geral. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um gráfico, né? É algo que eu tenho feito nos últimos dias. Tá aqui alguns dados e gráficos que eu tenho feito. E fazer um gráfico é uma coisa trivial, né? Para quem trabalha com o universo acadêmico, para quem quer escrever um texto, fazer um TCC, uma dissertação ou tese, é algo essencial. Então aqui eu tenho alguns exemplos de gráficos e eu vou pegar um dos mais complexos para que a gente possa então trabalhar e fazer esse gráfico da forma que eu imagino que seja a correta. Primeiro de tudo, aqui nós temos os municípios que compõem a região metropolitana de Goiânia. Está aqui, 20 municípios. E temos 3 dados. O primeiro referente a esgotamento sanitário adequado, né? É um dado que é em porcentagem, ou seja, cada número corresponde à porcentagem referente ao município. Por exemplo, Caldazinha, 47% de esgotamento sanitário adequado. O outro dado é sobre arborização de vias públicas, também no mesmo formato, porcentagem. E o outro dado é sobre urbanização de vias públicas. Ah, Rodrigo, de onde que vem esse dado? Da sua cabeça? Não, eu peguei aqui no portal Cidades do IBGE. Se você acessar IBGE Cidades aqui no Google, você já é levado diretamente para o sítio na internet. O portal ele passou por uma mudança recente, não sei se vocês já tinham tido contato com o portal anterior, mas ele está em um formato mais amigável. Então aqui está o nome do município em referência, né, que eu usei, alguns dados, e aqui basicamente um grande painel contendo várias informações sobre o município em questão, tá? Esses dados aqui eu coletei na aba Território e Meio Ambiente. Então coletei aqui porcentagem de esgotamento sanitário, arborização de vias e urbanização das vias públicas. Se você acessar notas e fontes, você consegue saber direitinho do que se trata cada um desses dados. Deixa eu ver se está aqui, Então vocês leiam as notas técnicas que vai ajudar vocês a compreender o que é o dado. Bem, então partindo para o Excel, eu tenho 3 eixos, né? 3 eixos de informação, e esses eixos de informação correspondem a cada um dos municípios que eu tenho, ou seja, para cada município eu tenho 3 informações. Logo, eu tenho que fazer um gráfico com 3 eixos. Então, como que eu faço um gráfico desse tipo, né? Suponha que eu fosse fazer um gráfico simples, então eu pegaria aqui a área de seleção, né, os dados que eu quero que apareçam. Então basicamente aqui eu estou dizendo que eu quero que apareça a porcentagem referente a esgotamento sanitário adequado para cada município. Então eu venho aqui inserir gráfico. É muito importante dizer que eu estou usando também a versão do Excel 2013, ok? Então aqui o programa ele já me dá alguns gráficos recomendados, né? Eu cliquei aqui em gráficos recomendados, mas aí eu posso vir aqui em todos os gráficos e visualizar, né,
aquele que melhor vai atender a minha necessidade. Olha, ficou legal também. Vocês observem que alguns gráficos eles não atendem tão bem a necessidade, né? Como, por exemplo, o gráfico de barras, né? Eu acho que esse gráfico de barras ele não permite a visualização do dado de maneira tão adequada e compreensível, né? Assim como o gráfico também de pizza. Para esse dado não seria um gráfico então indicado. Existem outras opções, né? Isso aqui para mim esse dado ficaria interessante a partir desse gráfico aqui, né? Que é um gráfico que mostra as barras, a porcentagem, o título e vamos dar OK, né? Para poder trabalhar em cima dele. Então aqui está o gráfico. Primeiro nós temos aqui os valores, né? Vai de 0 até 80, né? Sendo que o maior valor aqui dessa coluna é 72,5, então o programa colocou até 80, o que é um valor razoável, a gente não vai precisar alterar essa opção. Então sempre que eu faço um gráfico eu coloco o título em negrito. Geralmente eu seleciono, se vocês perceberem aqui, ó, a fonte ela não está preta, ela não tá uma espécie de cinza, né? Então eu clico sobre o gráfico e geralmente eu deixo ele preto, né? Vocês percebam aí que mudou. O título eu costumo colocar negrito e eu posso fazer isso também, que é adicionar o rótulo dos dados, né? Botão direito, adicionar rótulo de dados, tá? Posso fazer isso ou, se eu preferir, fica sem, e eu posso acrescentar também o título do eixo. Nesse caso aqui os valores eles são representações em percentual, já que aqui eu tenho a informação, né? Apesar de que eu já teria essa informação aqui também no título, tá? Mas aqui eu posso deixar somente o título da informação, esgotamento sanitário adequado, e aqui eu posso dizer que essa informação é um valor em dados percentuais. Caso eu queira usar o título aqui do eixo inferior, eu posso dizer que ele se trata dos municípios da região metropolitana de Goiânia. Então tá aí. Caso eu não queira utilizar esse eixo, eu posso também simplesmente suprimi-lo. Aqui em Design eu tenho a opção Layout Rápido, que é uma opção que me dá formas de organização do gráfico. Olha, perceba que ela inclui e exclui elementos à medida que eu vou selecionando as opções de layout. Nesse caso, eu ficaria com esse gráfico nesse formato. Agora vamos aprender a fazer o gráfico incluindo todas as variáveis. Então perceba que eu fiz o seguinte: eu selecionei o menor e o maior valor de cada coluna. Depois nós vamos entender isso. Por que eu fiz isso? É importante você ter em mente. Então eu seleciono as três variáveis, né, juntamente com a coluna de municípios, e eu gosto de começar sempre a partir dos gráficos recomendados. E aí eu já dou uma olhada, né, nas opções. Às vezes aparece uma opção legal, sabe? Mas nem sempre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um gráfico por meio de combinação.
Porque, veja só, ele não é um gráfico simples esse, porque ele tem 3 eixos. Né? Então, como representar 3 eixos a partir de um gráfico no Excel? Perceba o seguinte, essa coluna aqui, ela tem valores muito próximos dessa. Né? Então, essa aqui varia de 2 a 72,5 e essa aqui varia de 53,6 até 95,1. Então são colunas que os valores mínimos e máximos, eles se parecem bastante. Então o que eu vou fazer? Eu prefiro, né, aqui vocês podem testando, né, mas eu prefiro linhas com marcadores para certas informações. Em algumas ocasiões é melhor e outras não. Eu vou, nesse exemplo, utilizar todos como linhas e marcadores. Veja que desse lado aparece uma informação geral, né, que está aí do 0 ao 120. Mas aqui não tem nenhum valor que se aproxime do 120. Né? O maior valor das 3 colunas é 95. E aí depois a gente vai trabalhar em cima disso. Essa coluna aqui, urbanização de vias públicas, ela tem um valor máximo muito inferior aos outros. Percebam, né? É de 48,6. Então o que é que eu vou fazer? Urbanização de vias públicas, eu vou marcar essa opção aqui, ó, como eixo secundário, e ela vai vir para cá. O valor máximo dela é 48,6, como eu havia dito, mas o programa está me dando de 0 a 60. Então, feito isso, eu considero que aqui está um gráfico, né, legível. Feito isso, eu vou partir para o processo de edição do gráfico em si. Então, primeira coisa, eu vou deixar ele em fonte preta, né? Vou colocar os títulos dos eixos, né? Tá aqui tanto o eixo 1 quanto o eixo 2. O eixo inferior eu vou deletar, eu acho que não tem tanta necessidade assim. O título do gráfico eu vou colocar meio ambiente, né? É como se o tema geral que englobasse os 3 elementos fossem meio ambiente ou meio ambiente urbano, tá? Então, dentro de meio ambiente urbano, aqui eu tenho essas 3 variáveis. Certo, aí você vai olhar, Rodrigo, mas esse valor de 0 a 120 é o que exatamente? Aí eu vou ter que dizer a que se refere essa porcentagem do eixo vertical esquerdo. Então ela é esgotamento e arborização em números percentuais, né? E a outra variável é a que sobrou, urbanização de vias públicas. Eu posso inserir, né? Mas vou deixar assim. Então agora nós vamos partir para a adequação dos valores a partir do maior e do menor valor. Então eu clico com o botão direito em cima do eixo. Então tá aqui, só reposicionar aqui de uma forma que fique melhor. Aqui, organizando primeiro o eixo de urbanização. Então tá aqui, mínimo e máximo. O mínimo lá é 0, então permanece. Só que o máximo é 48,60. Então eu vou colocar o máximo como 50. Perceba a diferença aqui, ó, que vai fazer na linha, né, referente à urbanização de vias. Olha, então os valores aqui eles se equalizaram, né, de forma a mostrar melhor, a exibir melhor a informação sobre as vias de urbanização pública, porque o espaço do gráfico, que antes era até 60, agora reduziu até 50. Então eu não preciso mostrar de 50 a 60. Então aqui, o espaço do 50 até o 60 era um espaço desnecessário que
por consequência prejudicava a visualização da linha, né? E aí quando você olha urbanização de vias públicas, você vê que é a linha cinza. E onde está a urbanização de vias públicas? À esquerda ou à direita? Então está à direita. E aí dessa forma você consegue fazer uma leitura da informação. A mesma coisa eu vou fazer aqui com essa coluna. Deixa eu só reposicionar aqui os dados. Aí eu tenho que pegar o menor e o maior dentre as duas colunas. Então o menor é 2, então eu vou ficar com 0 mesmo, vou deixar o 0. Mas o maior é 95,1. Então está indo até 120. Então, se é 95, eu posso deixar em 100, né, para ficar um valor redondo. Olha aí, ó. Então agora, né, eu consigo ter uma visualização melhorada da informação presente no gráfico. E por fim, eu vou só acrescentar um negrito e prontinho, o nosso gráfico está feito, né, a partir de 3 eixos de informação. Gráfico esse que eu posso copiar, levar para um artigo, uma publicação, enfim, um texto. E aqui no Word ele às vezes desconfigura um pouco e você tem que fazer alguns ajustes. Nada tão complexo, né? Só diminuir uma fonte às vezes, reposicionar um elemento ou outro, enfim. E aí está o nosso gráfico, tá? Uma boa tarde a todos e obrigado pelo prestígio em mais um dos nossos vídeos. Continue acompanhando nosso material. Um abraço a todos e bom final de semana.